dia 20 de março, o Sol ingressa no aguerrido, no pioneiro, no corajoso, no iniciador signo de Áries, marcando, além do período dos aniversariantes do signo, portanto, felicitações, mas também o ano novo astrológico. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos entender esse movimento, o início aí das energias de 2023. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E aí inicia, o momento que o Sol ingressa em Áries, é o início da roda zodiacal, do ano novo astrológico. O Áries é considerado o primeiro signo da roda zodiacal, então, portanto, todo planeta que ingressa nele tem o seu ano novo astrológico. Além disso, que é o momento de renovação das energias solares, então, para nós da astrologia, esse é um momento que tem muito mais intensidade no sentido das energias do que a virada do ano novo profano, que acontece lá no dia 31 de dezembro. E a partir de agora, todas as energias que eu falei lá nas previsões de 2023, então se não assistiu o vídeo, dá uma parada aí, assiste para entender melhor, começam a ser desencadeadas, a gente vai acompanhando as manifestações. Marca também o equinócio de outono para a gente aqui do hemisfério sul, e o dia e a noite passa a ter a mesma duração, Equinócio, a palavra quer dizer igual, então tem uma duração igual do período do dia e da noite. E, além disso, inicia-se a nova estação, o outono, começa ali o movimento para chegar no inverno. Então, toda essa importância é carregada pelo signo de Áries, que tem toda essa força para iniciar. E aí o Sol representa aquilo que eu já falei várias vezes, a nossa essência, o nosso brilho pessoal, as características que a gente veio desenvolver, que a gente veio radiar, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, as nossas vontades, os nossos desejos, as características solares que a gente precisa expressar, uma espécie de irradiar a nossa luz para a gente alcançar nossos espaços no mundo. Ele é o mais próximo que a gente consegue chegar da nossa verdadeira essência no ponto de vista da astrologia. E quando ele muda de signo, não é que nós deixamos de fazer parte do signo de nascimento, não. Todo mundo continua aí com o mesmo signo, não é que a partir de agora todo mundo é ariano. Bom, quem nascer durante esse período vai ter o signo de Áries, mas todas as outras pessoas de outros signos vão permanecer com o seu signo original, e aqui é como se a gente vestisse uma roupagem diferente, O Sol começa a irradiar as características de Áries e a gente começa a receber todas essas energias e começa a trabalhar a partir daí. E o signo de Áries é regido por Marte, então traz aquela energia da força guerreira interior de Marte, do impulso para conquistar as coisas. Como eu falei, o Marte era o braço direito do Sol, é ele que sai para realizar as vontades, a nossa força de ação. Por isso que o signo de Áries também carrega esse sentido de iniciar as coisas, de começar e também de terminar, Está muito relacionado à corte, Aquilo que começa também termina algo. Então é um momento ali que a roda se reinicia, a roda zodiacal, mas também é um momento de corte das energias referentes ao ano anterior. Então por isso que eu falo que a partir do ingresso do Sol tem um ano novo astrológico e tem também o reinício, melhor dizendo, da roda zodiacal. E como eu falei, é muito impulso para iniciar, O signo de Áries é o primeiro signo do elemento fogo, então é chamado até de faísca, é aquele que inicia, aquele que dá o início a alguma coisa, que impulsiona muitas vezes e faz a gente sair do lugar. A grande vontade, o grande tesão desse signo é começar coisas, terminar e começar. Então é essa energia de Áries que a gente tem, principalmente aí para trabalhar. Além da coragem, do pioneirismo, da independência, de buscar o seu próprio espaço. Onde a gente tem o Áries no mapa, a gente tem que ser independente. A gente tem que sair e abrir caminho, Muitas vezes não só seguir os caminhos que já são muito bem conhecidos, mas ali precisa ser desenvolvido algo único, específico e que muitas vezes traz o resultado a partir daí. Então, independente da casa ali que tiver o signo de Áries, a gente precisa aplicar essas energias. Também precisa de um pouco de bravura, de espírito aventureiro,
porque, como eu falei, precisa do pioneirismo, que é fazer algo que nunca foi feito, que ninguém fez antes. O Áries é muito movido por isso, né? Tanto é que ele quer ser colocado em primeiro lugar sempre, porque ele está ali, se sente, né, como o que deve vir primeiro. Então também tem um senso de liderança. Se tem um Áries muito forte no mapa, pode trabalhar para se desenvolver como líder, sim. E aí tem outras características. Mas o Áries também traz o ímpeto para a guerra, né, para a luta, para brigar. E aí no sentido negativo vai ser aquela pessoa que briga com tudo, que quer causar confusão sempre, que muitas vezes não tem paciência porque é muito impulsivo, e é muito forte isso do início, né, de fazer aquilo conforme eu estou falando aqui, que muitas vezes não consegue ter paciência e desenvolver legal ali a energia. Então, por isso todo mundo conhece o Áries como brigão, como guerreiro, não sei o quê. Também tem um sentido de competitividade, como quer ser o primeiro, né? Como quer conquistar novos espaços, quer alcançar novas coisas, precisa ter um Áries muito desenvolvido nesse sentido também. E ele vem com essa energia de competição, de muitas vezes disputar para se motivar. Na oposição está Libra, né? Então Áries, que é muito voltado para o eu, para desenvolver o meu lado, né? Olhar as minhas características, olhar as minhas coisas, aquilo que eu devo fazer. Na oposição tem o Libra pedindo que eu considere os outros, que muitas vezes eu ignore aquilo que eu quero em prol do grupo, em prol da social, em prol das outras pessoas e satisfazer os outros. Então esse é o polo aí de oposição entre Áries e Libra, né? A gente fica entre eu e os outros, né? Sempre esse jogo enquanto a gente não aprender a equilibrar legal esse polo. E é um signo também de muita agilidade, então não adianta ficar, eu vou fazer amanhã, não. Com Áries assim, eu já fiz, né? Não, vamos fazer? Não, já tô indo. Então é muito nessa pegada porque traz como eu falei, um impulso muito grande para começar as coisas. A casa natural de Áries é a casa 1 e a cúspide do ascendente, né, que inicia a casa 1. E a casa 1 é onde a gente vai desenvolver a nossa personalidade, as nossas individualidades, né? A gente vai cuidar de si, ou pelo menos deveria. Aquilo que é meu, né, que é para mim, não necessariamente tem que ser dividido com o outro. E também o corpo físico a partir do ascendente. Então, não é que todo mundo tem ascendente em Áries, não é que todo mundo tem a casa 1 em Áries, mas quem tiver, esse é o sentido, porque essa é a casa natural do signo de Áries. Ai, Cláudio, como que eu posso aproveitar tudo isso? É o que eu falei lá. Onde está o signo de Áries no seu mapa? É naquela casa ali, nos temas daquela casa, nas áreas daquela casa, você precisa desenvolver segundo essas energias que eu estou falando aqui. Então pega o mapa, né? Tem que olhar o mapa, porque se não souber identificar o signo e a casa, vai ficar um pouco difícil de acompanhar, de aproveitar melhor essas oportunidades, né? Então é muito essa coisa do Áries, da gente olhar pra gente. E muitas vezes, na nossa cultura, isso é tido como egoísmo. Mas vamos esclarecer que egoísmo é passar por cima dos outros para ter aquilo que quer e não desenvolver o seu lado individual. Porque se fosse assim, a gente não precisaria ter uma perspectiva individualizada, né? Ou seja, a partir do que eu enxergo, do que eu percebo, do que eu entendo, que eu moldo o mundo, né? Que eu moldo a minha visão de mundo, a minha concepção, as minhas ideias, né? Os meus preconceitos, tudo aquilo vem a partir da minha perspectiva, não dos outros. A gente vai ouvir os outros, enfim, mas a gente precisa reconhecer a nossa essência, a nossa individualidade, para só depois a gente se incluir como um coletivo, né? em grupos. Porque se a gente anula o individual, não existe coletivo. Todo coletivo é feito de indivíduos. E a gente precisa prestar muita atenção para esse lado, porque em Aquário, né, na era de Aquário, a gente precisa reconhecer todas as individualidades, todas as diversidades. Primeiro, como uma expressão do todo, né, porque se existe, se foi criado daquela maneira para manifestar aqueles potenciais, é porque tem um objetivo, é porque tem uma função da própria natureza. Então não adianta bater de frente com isso, desrespeitar. E uma coisa que eu falo sempre aqui, se um mundo não for para todos, não vai ser para nenhum. Então a gente precisa aprender a respeitar as individualidades, não importa quais sejam,
porque a partir da era de Aquário a gente não tem mais como tentar massacrar os outros, ou pelo menos não deveria, né? Porque o Aquário também tem o Leão ali na oposição e ele pode se tornar tirano, como eu já falei. Então é importante considerar tudo isso e desenvolver sua própria essência, porque a partir dali você vai conseguir se diferenciar, por assim dizer, do coletivo, ou agregar positivamente ao coletivo. Porque muitas vezes, se eu não entendo a minha essência, se eu não sei para que eu sirvo, eu não vou acrescentar muitas vezes para aquele grupo que eu faço parte. Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar o individual. E individual não é egoísmo, como a gente aprendeu errado aí na vida, né? na nossa sociedade principalmente. Então vamos dar uma olhada rapidinho na mandala, quais são os potenciais que a gente precisa considerar antes da gente partir para os pitacos ali de cada signo. Essa então é a mandala do momento em que o Sol ingressa em Áries, né? Marcando ali o ano novo astrológico. Portanto, agora sim a gente tem todo o início das energias de 2023, conforme eu falei lá no vídeo de previsões. Então, se não assistiu, para dar uma assistida para você ver quais são as tendências que a gente vai trabalhar. E acontecendo no dia 20 de março de 2023, às 18h24 do horário de Brasília. E aqui a gente vê o Sol a 0 graus de Áries, né? Ainda em conjunção com o Mercúrio, que vai ter uma importância muito grande nesse ingresso. E também distanciando, mas não suficiente, ainda com a energia de Netuno. Então isso traz o que? Já de cara, né? A gente precisa ter considerado a energia que eu falei da conjunção de Sol e Netuno, que aconteceu no dia 15 de março, e a gente segue com essa energia até o ano que vem, né? No ingresso do Sol em Áries até 2024. Então é um ano que a gente precisa trabalhar muito as nossas ilusões, as nossas fantasias, as nossas miragens, se a gente quiser ter um desenvolvimento legal. E a mente também e a comunicação estão nesse jogo, né? A gente precisa ter uma atenção especial para isso. O Mercúrio em Áries ele vai ficar muito ágil, ele vai trazer uma certa agilidade que é difícil até da gente muitas vezes processar a informação. E a gente vai notar que o Sol conjunto a Mercúrio aqui vai fazer uma quadratura com Marte a 27 graus, quase já entrando no signo de Câncer. Por isso é uma quadratura, porque aí já mudou a energia, né? Não é mais uma energia forte, é uma quadratura que vai marcar também, né? Então, o Marte já é o regente de Áries, traz mais força de impulso, traz mais força para brigar, brigar, né? Lutar por aquilo que a gente quer, mas que muitas vezes se manifesta de maneira negativa, né? Que a gente traz a raiva, traz o combate em todas as situações, em vez de usar esse positivo, fica tentando arrumar brigas. Isso também vai marcar muito, né? Vai energizar muito o Sol, que já por si só vai receber toda essa carga. Vamos entender que o ano novo astrológico, é como eu já falei outras vezes, todo planeta que ingressa em Áries tem seu ano novo astrológico, portanto está reiniciando toda a roda zodiacal para o Sol. O Sol vai ser reenergizado, revitalizado, ainda mais por essa tensão com Marte. As nossas vontades e a forma como a gente está agindo para conquistar isso que a gente quer é o que vai trazer certos desafios, certas situações aí. Aí o Marte a gente precisa trazer a força guerreira interior para realizar, né? Porque a gente está falando de ação, de conquista. A gente está falando também do signo de Áries, então tem toda aquela questão da independência, de olhar para si. O Sol passando ali vai pedir que a gente ilumine principalmente a nossa essência, né? Aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente veio desenvolver. Não é egoísmo, é se colocar em primeiro lugar. Se você não se coloca em primeiro lugar, ninguém mais vai, né? Não adianta pensar, eu estou fazendo pela pessoa e ela não faz por mim. É isso, você está se colocando numa situação de segundo plano e ninguém vai te priorizar. É você que precisa colocar essa energia do Sol em Áries, né, em evidência. Portanto, o brilho de si, né? O brilho, a luz tem que irradiar de si para fora.
e não tentar receber a luz dos outros para si. O que eu quero dizer é que a gente precisa cuidar de si para ser capaz de cuidar dos outros. E o Sol em Áries vai pedir, tanto na questão da essência quanto na questão da mente e da comunicação, que a gente faça esse exercício de olhar para si e valorizar, né? Trazer o poder para dar o poder para onde ele deveria estar, que é dentro, né? Interno, não tem nada externo. Não é jogar o poder para os outros, para as instituições e tudo mais, não. É colocar o poder em si, entendendo a si mesma como a única pessoa capaz de mudar a vida, né? De tomar as decisões. Quando a gente fala de astrologia, eu gosto sempre de lembrar, não há determinismos. E um dos motivos disso é que a gente ainda tem o livre-arbítrio. E é como eu sempre falo, a energia vai acontecer no céu, mas depende da gente direcionar. A gente pode direcionar, a gente pode escolher como manifestar essas energias desde que a gente tenha capacidade, desde que a gente tenha consciência e atue, né, agir efetivamente para isso. Além de todas essas considerações, o ascendente caiu a 6 graus de Libra, né? Então pedindo que a gente incorpore. Aí vocês vão ver que interessante, né? Porque se de um lado a balança pende muito para o eu, que é o representado pelo signo de Áries, o ascendente lembra a gente que a gente precisa dar uma equilibrada. Então é aquilo que eu falei, olhar para si, se colocar em primeiro lugar sem atropelar os outros. Está explícito aqui na mandala, né? Então a gente precisa incorporar uma certa diplomacia, ter uma atenção ao outro, né? Dar ali o que o outro muitas vezes precisa, mas sem se anular. Isso não é tão fácil quanto parece. Falar é muito mais fácil. Mas é preciso considerar também o senso de diplomacia, de harmonia, principalmente em tudo, e também dessa capacidade da gente interconectar. O signo de Libra é um signo que faz essa interconexão, né? Todos os signos do ar fazem isso, mas o Libra inicia essa energia da gente perceber que nós estamos todos envolvidos pelo mesmo ar, respiramos o mesmo ar. Então, portanto, a gente está interconectado por ele. Essa é uma das principais mensagens. E a força para equilibrar, seja aquilo que eu quero com aquilo que os outros esperam de mim, seja com, muitas vezes, a realização das minhas vontades ou a busca, né, o meu autocuidado em relação a ter que abandonar a si mesmo e cuidar dos outros. O Libra, ele pende muito para o lado do outro porque ele está muito orientado para satisfazer as vontades dos outros. Como eu falei, é um signo que inicia a socialização. Então, nesse sentido, Áries e Libra são opostos, a gente precisa equilibrar, né? Tá o mais próximo aqui, ó, do meiozinho da mandala, em vez de vir para cá e vir para cá o tempo todo, oscilando. Quanto mais a gente conseguir equilibrar, melhor vai ser. Isso é um exercício diário, né? A gente vai pender para cá, pender para lá e assim vai. Mas o ideal é que a gente diminua, né, essas oscilações. Ah, então eu faço tudo pro outro. Ah, eu faço. Agora não quero saber de ninguém e por aí vai. Então todo esse jogo precisa ser pensado no ingresso, né? Porque vai perdurar por mais um ano. E lá no meio do céu, né, a bússola, o destino, surge quem? Câncer. Câncer é um signo que pede empatia, sensibilidade, acolhimento, proteção. Tudo isso a gente tem que demonstrar publicamente para lidar, a partir de agora, com tudo, né? Essa mandala aqui é como se ela desenhasse as energias que a gente precisa implementar nas outras todas que estão em andamento a partir de agora. Então, tudo que a gente for considerar, tudo que a gente for fazer, os projetos, eles têm que ter um pouco dessa pegada que eu estou falando aqui, dessas energias, dessa mandala, para beneficiar. E aí o problema do Câncer é que ele também é um signo que precisa muito da aceitação do grupo para se sentir seguro. A segurança só vem quando se sente aceito, né? Se sente acolhido ali. É como se fosse mesmo o caranguejo, que é o símbolo desse signo, e foi abraçado ali por aquele grupo, por aquelas pessoas, aqueles que eles chamam de familiares, não necessariamente a família em que nascemos em si.
mas aqueles que consideramos como os nossos, né, os nossos parceiros, os nossos pares, os nossos cupinchas, aqueles que realmente estão ali com a gente e que a gente faz tudo por eles. Aí traz um conflito maior ainda com aquela energia, porque isso é uma quadratura direta com o Sol. O Sol que muitas vezes quer focar em si, quer olhar para si, para irradiar toda a luz, porque precisa, né? A gente está vindo aí de um período de signos sociais e agora a gente vai cair nos signos individuais, nos signos pessoais que tem essa energia mais voltada para si, porque é necessário fazer todo um trabalho. A gente observa isso na mandala que há uma progressão dos individuais para os sociais e assim tem que ser. É como eu já falei várias vezes, não existem coletivos se não existirem indivíduos. E não vai existir mundo, né, daqui para frente se o mundo não for para todas as pessoas, com todas as individualidades, com todas as diferenças. Isso é muito forte dentro do arquétipo de Aquário. Todos são aceitos, todos são diversos, mas o mundo precisa ser para todos. A base disso é a gente reconhecer as individualidades, não esmagar o indivíduo em prol do coletivo, mas também não fazer com que o coletivo se curve à vontade de certos indivíduos. Essa é uma grande chave, então a gente precisa considerar tudo isso. E o signo de Câncer traz um toque mais sensível que a gente pode usar. Às vezes nessa polaridade aqui a gente vai ficar muito agressivo e aí pode trazer um pouco dessa sensibilidade para dar uma suavizada, mas sem deixar de fazer o trabalho por si, porque se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Deixar isso bem claro aqui nesta mandala. E é tudo isso que eu vejo, né? Agora começa todo o desencadeamento das energias de 2023. A gente tem que ficar aí atento, acompanhando aí no canal como que vão manifestar, né, principalmente essas energias que eu falei lá no vídeo de previsões. Então é isso, um bom ano novo astrológico para todo mundo que me acompanha aqui. É o momento que a gente dá uma reenergizada. Não estou ignorando o ano novo profano, né, do nosso calendário, mas aqui no sentido energético, pelo menos das energias astrológicas, é o momento que há inicia um novo ciclo, então, portanto, traz uma renovação, traz uma energia nova que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então agora que a gente considerou ali as energias e tudo mais, vamos dar uma olhada nos signos, né? De acordo com o que eu trabalho aqui, que é a roda zodiacal. Não estou fazendo previsões, né? Não é um horóscopo, por assim dizer. Algumas informações, algumas energias que estão ali de acordo com a mandala. Vocês podem olhar na própria mandala e ver ali que bate mais ou menos o que eu vou falar com o posicionamento de cada signo, a casa e tudo mais. Então tá aí o segredo de como eu faço esse tipo de previsão, né? Porque não é um horóscopo nem nada. São energias que a gente pode considerar a partir do que eu chamo de roda do ano, que é o movimento que o Sol vai fazendo signo a signo, e ali ele vai estabelecendo, né, a própria essência das revoluções solares, que é o que eu coloco aqui também. Então tem toda essa técnica que precisa ser considerada e é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas não bateu, bateu com o meu signo, não é um horóscopo, é um pitaco, como eu gosto de chamar, algo que pode ser considerado dentro do desenvolvimento anual de cada um de acordo com o signo. Então é importante saber o mapa, né, de cada um, o mapa natal de cada um e onde estão principalmente ali os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, principalmente. Meio do céu e ascendente também é importante considerar. Então, sabendo esses pontos, a gente consegue se orientar melhor e saber também em que posição da roda você está, né? Que momento da roda você está vivendo. Então vamos lá, o primeiro signo é claro que é o signo de Áries, né? Que está fazendo aniversário, né? Vai fazer aniversário nos próximos dias, então é preciso receber todo esse potencial da revolução de vocês e começar a trabalhar a partir dali. Um momento de retorno solar é muito intenso, é o que a gente chama do verdadeiro ano novo individual. Então vejam bem, o ano novo astrológico, né, do Sol ingressando em Áries, mas cada um ali vai ter o seu próprio ano novo, olha isso.
E a partir dali a gente começa a desenvolver os potenciais. Então tem que ser acolhido todas essas energias para começar a trabalhar e desenvolver de acordo com o que está escrito na revolução de cada um, alinhando com as expectativas. É um momento muito intenso e vocês também precisam considerar as parcerias, aqueles com quem vocês sabem que podem contar. Para esse processo aí de desenvolvimento no ano vai ser legal. Então muitas vezes ali vai precisar finalizar ou iniciar parcerias, né, relacionamentos novos, né, cuidado aí muitas vezes com acordos que podem ser firmados ou rever nesse sentido, porque a partir dali vocês vão desenvolvendo a energia do ano. E um outro pessoal aí que tem muita intensidade é do signo de Libra, porque está chegando ao auge, né? O momento ali de colheita da revolução. Então é o momento que tudo aquilo que foi trabalhado nos últimos 6 meses começa a dar resultado. Ou se ainda não fez, é preciso desenvolver, é preciso agilidade. E vocês precisam focar também em si mesmos. Olha o desafio para Libra, que pensa sempre no outro. Porque esse desenvolvimento, essa colheita, depende daquilo que vocês fizeram para si. Então não adianta tentar só jogar para o outro sempre, né? É preciso considerar esses potenciais e é preciso desenvolver a partir dali. E o que não foi feito, precisa de muita agilidade, é partir para ação, é partir ali para fazer mesmo com esse impulso que é forte. Então muitas vezes se torna claro aquilo que não foi feito e o que precisa ainda ser implementado nesse sentido. O próximo signo é Gêmeos, né, que está aí no momento em que intensificam as finalizações. Faltam 60 dias para a revolução de vocês, então tudo que ainda não foi feito no sentido de abrir caminhos, né, de liberar espaço, de jogar fora, de limpezas, das reflexões dos potenciais que não foram alcançados e que precisam ser mantidos ou eliminados para o próximo ciclo, tem essa energia forte que muitas vezes não é como foi no período anterior, que obrigou vocês a lidar com isso, mas agora vocês podem aproveitar também e colocar tudo isso em prática, né? Usar essa energia positivamente para realizar essas limpezas, essas considerações que ainda não foram feitas. E aí também é preciso pensar nas filosofias, nas crenças, né? As ditas verdades pessoais, mas também nos estudos, o que ainda precisa ser aprendido e implementado. Esse setor da mandala muitas vezes é um pouco desafiador porque a gente fica muito preso às nossas verdades, né? A gente acredita naquilo ali, bota muita força, então defende. Isso pode indicar o que para vocês? Que a finalização precisa passar por um processo de muitas vezes de mudança de visão filosófica, religiosa, da fé, da crença, daquelas crenças que são muito arraigadas, para que vocês de fato finalizem o período e iniciem um novo ciclo daí a 60 dias. Já o próximo signo é Aquário, e aí vocês começam a desenvolver as energias. A próxima etapa, no próximo signo, em Touro, né, vocês vão ter uma quadratura, então obriga vocês a desenvolver todos os potenciais que foram recebidos durante a Revolução. Mas aqui vocês já podem utilizar isso a favor, né? Trabalhar aí de acordo com o que já entenderam e aproveitar melhor. O desenvolvimento pode ser desafiador. Então, nesse sentido, também é preciso focar um pouco no prazer pessoal, naquilo que te faz bem, naquilo que te faz apaixonar pela vida para continuar movendo, para dar um gás maior aí para os seus objetivos. E vocês tiveram o término do trânsito de Saturno por Aquário, então deixou muita coisa que precisa ser trabalhada a partir de agora e esse potencial também vai ser carregado aí pelo resto do ano de vocês. Então ainda é preciso trabalhar e ainda é preciso desenvolver, mas focar também no que te faz bem, no que você gosta de mostrar, no que te faz apaixonar pela vida, dos prazeres. Todos nós precisamos de prazeres, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, e também dessa coisa um pouco da criança ali que brinca com as coisas e não fica aquele adulto carrancudo que só reclama e faz as coisas de má vontade. O próximo é Capricórnio e vocês começam o desenvolvimento anual. Agora muita coisa precisa ser implementada, precisa ser feita, tem a energia ali que impulsiona vocês a sair do lugar. Muitas vezes vocês vão precisar contar
com aquilo que é as estruturas básicas, né? O lar, muitas vezes os familiares, aqueles que estão mais próximos ali do seu íntimo para te ajudar a desenvolver. Mas é uma tensão, então obriga vocês a sair do lugar comum. E aquilo que desde a revolução de vocês não foi desenvolvido, agora precisa agilidade, colocar em prática. Se ainda não entendeu, vai precisar se esforçar um pouco mais para quando chegar o auge ter ali de fato a colheita. Câncer, vocês estão iniciando a finalização, né, da roda anual aí de vocês, da revolução solar. Então é importante pensar aquilo que precisa ser jogado fora para abrir caminhos. Vocês vão ter que lidar com isso muitas vezes publicamente, né? Na vida pública ou na carreira tem essa importância, mas é preciso eliminar, né? O que não deu certo esse ano para eu atingir meus objetivos, que eu ainda preciso aprender, que eu ainda preciso aplicar para desenvolver legal. Então é nesse sentido que a energia tem que ser trabalhada. O que eu preciso jogar fora, né? Eu falo sempre, abrir caminho para o novo. A partir de agora vocês estão nessa fase e precisam considerar principalmente porque impacta na carreira, impacta na vida pública. Sagitário, para vocês continua um crescimento, né? Continua ali o desenvolvimento da energia, agora tem uma suavizada, né? Então vocês podem aí às vezes pensar, agora não preciso esforçar tanto, desenvolver tanto. Mas não, continuem trabalhando ainda com muito entusiasmo nos objetivos do ano, que vai valer a pena. É uma energia fluente, então tendem a acomodar, mas para isso é preciso sair ali do lugar comum e colocar ativamente para desenvolver, para aproveitar. Nesse sentido, também considere como você utiliza as energias do estudo básico, né, de comunicação, daquilo que você precisa comunicar para desenvolver os seus objetivos, para alcançar as suas metas. E aí o alinhamento tem que ter sido feito entre as metas pessoais e o que aparece na revolução, que na maioria das vezes não é a mesma coisa. Então, nesse sentido, vocês precisam trabalhar a comunicação, os estudos básicos, a vizinhança, né, os entornos ali podem ajudar muito para continuar desenvolvendo e alcançar todos os potenciais aí que o ano propôs para vocês. Leão, para vocês também é uma energia mais tranquila, né, fluente, aquela que vocês ignoram com uma certa facilidade, mas vocês estão caminhando para a finalização, né, para o momento ali que vai ter o momento de finalizar a roda zodiacal daqui a 30 dias. Então aproveitem e utilizem positivamente essas energias no sentido de o que eu não fiz, o que eu preciso fazer, o que ainda precisa ser feito para eu alcançar meus objetivos antes que a tensão para finalizar se intensifique e vocês precisem se desdobrar para alcançar aquilo que ainda não foi feito, mas também para iniciar a abertura das novas energias. E ainda tem o sentido dos grupos aí que vocês estão inseridos, né? Dos empreendimentos, dos projetos. Tudo isso pode ser considerado nesse período e o foco muitas vezes pode estar nessa parte, né? Naquilo que vocês precisam fazer coletivamente ou quem são as pessoas que vocês podem contar para continuar e agilizar antes da finalização. Virgem, vocês tiveram o auge, né, no signo anterior, então é um momento que muita coisa ainda está ali que precisa ser feito, tem uma clareza e agora vocês têm a chance de desenvolver essas energias desde que aceitem o desafio. Não é para ficar acomodado, né? É para continuar muitas vezes trabalhando naquilo que foi proposto pela revolução do ano. Então é preciso continuar desenvolvendo, é preciso continuar aplicando as energias e agora não é uma tensão, mas vocês podem utilizar positivamente. Agora, se escolher ignorar, no próximo ciclo vai vir a tensão e aí fica difícil não fazer aquilo que tem que ser feito. E ainda, desenvolver muitas vezes requer que a gente olhe para o que a gente tem nos bastidores, naqueles momentos que a gente precisa de um pouco de descanso, um pouco de recuperar as energias para continuar aí a roda do ano. Então também olhem para a saúde interna, né? Para aquilo que precisa ser restabelecido dentro de vocês, de repousos, de reclusões, momentos de mais interiorização para recuperar as energias
e aí sim continuar o desenvolvimento. Escorpião também tem um desenvolvimento, né? Um aspecto ali que pode ser desenvolvido, um desafio que muitas vezes pode reverter em até ganhos financeiros. Então é importante prestar atenção. Vocês estão quase chegando ao auge do ciclo, então essa energia é muito favorável para fazer aquilo que ainda precisa ser feito e já ter uma colheita. E aqui na mandala está indicando que pode até ter ganhos financeiros se souber trabalhar, ou melhorar a condição de sustento, né, de sobrevivência, ou ainda os bens materiais e também a crença de vocês, né, as convicções ali, os valores que vocês trabalham muito. Tudo isso pode ser transformado em algo positivo que pode sim reverter em ganhos, desde que aceitem o desafio. Eu falo sempre isso, né? Aceite de coração, porque senão a energia passa. É uma pulga atrás da orelha, então a gente, né, ignora com mais facilidade. Mas lembrar que vocês estão a 30 dias do auge da revolução. Touro, vocês estão a 30 dias do novo ciclo, né? Então aquilo que ainda não foi finalizado agora, ó, precisa agilizar, jogar fora, abrir caminho, limpezas, né? Purgas. Muitas vezes as crises que vão ser desencadeadas nesse período, os momentos de desafio, vêm nesse sentido, daquilo que precisa ser jogado fora, daquilo que precisa abrir caminho para o novo, liberar, né, os espaços, liberar a terra, né, preparar a terra para receber as novas energias que vão vir dentro de 30 dias, segundo a roda, né, do ano aí para vocês. Então aplique nesse sentido e muitas vezes isso requer desapegos mesmo, de coisas que precisam morrer no sentido de ir embora, de que não devem mais fazer parte da vida de vocês para que abra, né, que haja espaço para o novo, né, para trazer a energia nova. E por fim o signo de Peixes, né, que teve aí a revolução nos últimos 30 dias, agora está ali com os potenciais a serem trabalhados. E aí muita gente pode ainda não estar com clareza, né, de acordo com o que indica a revolução, mas pode sim começar a trabalhar, né? Já tem ali uma energia favorável para vocês colocarem isso em prática, ou muitas vezes para ajustar ali a rotina, ou dar um foco para aquilo que ainda não está tão bem na área da saúde, na área do bem-estar, para que vocês tenham ali um desenvolvimento melhor, para que essa energia flua com mais facilidade pelo ano de vocês. O potencial do Sol foi, né, recebido aí, espero, então a partir de agora é começar a trabalhar. Então por fim aquele recado de sempre, né, façam o mapa de vocês, vejam onde está cada uma das posições para saber se identificar melhor aqui, de acordo com cada uma das etapas, né, com as fases da roda zodiacal para acompanhar melhor. E de olho aqui no canal, porque no sábado vai entrar o vídeo da alunação em Áries, que vem no dia 21, né? Muito próximo ali após o ingresso, então a gente tem que considerar também essa energia para trabalhar aí no próximo ano e nos próximos 27, 28, 29 dias, que dura o tempo que durar o ciclo lunar enquanto o Sol estiver em Áries. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar em ativar, presta atenção se apareceu a palavra inscrito. O YouTube está levando as pessoas que se inscrevem, então muita gente acha que está inscrito e não está e não recebe a notificação. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber da roda do ano, né, a revolução individual aí de cada um, com mais detalhes, para fazer o alinhamento, pode me chamar, tem o link para marcar a consulta via WhatsApp e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre neste 2023 que começa no sentido energético a partir de agora.